Olá, amigo, amiga. O vídeo de hoje é para te convidar para uma reflexão que eu julgo de fundamental importância, que é um assunto que, hora ou outra, nós nos deparamos com ele, que é o suicídio. Recentemente, o IBGE ele lançou dados informando que o índice de suicídio tem crescido. E não apenas o Brasil é detentor desse índice crescente, mas todo o mundo. E como alguém do serviço social, me lembro de um teórico chamado Émile Durkheim, um francês, que é tido como um dos pais da sociologia, dessa ciência que busca analisar a sociedade e, a partir dela, analisar o comportamento dos indivíduos. Então, o Durkheim, ele estudando a sociedade, ele disse que uma das maneiras pelas quais é possível identificar o poder da sociedade sobre o indivíduo, do coletivo sobre o individual, ele apresenta inclusive uma pesquisa analisando o suicídio. Ele apresenta três características por que as pessoas cometem suicídio. Ele aponta a primeira característica, o primeiro tipo de suicídio, que é o suicídio egoísta, que é quando a pessoa ela acha que por não pertencer a determinado grupo social, ela está fora do princípio da vida e, portanto, ela tira a própria vida num ato egoísta. A segunda característica, ou o segundo tipo de suicídio que Durkheim apresenta, é o altruísta, que é completamente oposto ao egoísta, é quando a pessoa, no pertencimento a determinado grupo, ela acha o pertencimento a esse grupo mais importante do que a própria vida, e daí ela está disposta a doar a vida para que o pertencimento do grupo se dê ainda de maneira mais evidente. O exemplo desses tipos de suicídio são dos homens bombas. E por fim ele apresenta o tipo de suicídio anômico, que é quando perde-se determinada regra de conduta de vida e, em contrapartida, não se substitui essa regra por outra, ou seja, uma anomia, uma ausência de regras, de valores, de princípios que regem a vida, e daí a pessoa dá cabo da própria vida. Mas o que quero destacar nessa reflexão é algo que Durkheim aponta, que são a importância dos fatores sociais para a vida do indivíduo. Os fatores sociais, dentre as muitas características, Durkheim apresenta o aspecto coercitivo, ou seja, a maneira como o entendimento coletivo da sociedade impõe princípios e valores sobre o indivíduo. E a nossa sociedade ela impõe uma série de princípios, de regras, de condutas que acabam afetando o comportamento do indivíduo. E daí as pressões, e não cabe julgar o porquê pessoa se suicida, cabe pensar a pressão que se tem e a partir dessa pressão pessoas tomam determinadas atitudes ceifando a própria vida. Então, que quero, o que pretendo com esse vídeo? Convidar você, amigo, amiga, para relaxar e aproveitar a vida. Viver com intensidade enquanto se deve viver, não se permitindo ser moldado pelas pressões sociais. E Durkheim fala justamente isso. O indivíduo ele é moldado pela sociedade, porque quando ele nasce já existe uma sociedade e a sociedade impõe as regras, os critérios, os métodos e daí em determinado momento um indivíduo que se sente não pertencente ou não conseguindo realizar aquilo estabelecido pela sociedade, ele acaba ceifando a própria vida, cedendo ao suicídio. Então eu te convido a pensar. O mais importante de tudo é o valor da vida. A sociedade ela impõe valores que necessariamente são os que precisamos, o que de fato precisamos. E aí a gota de teologia vai de encontro com o que Jesus diz a duas amigas, Marta e Maria, quando ele diz uma coisa só te é necessária. E uma de vocês escolheu a melhor parte, que é ter calma, esperar, ter paciência, ouvir, meditar, descansar, relaxar, poder depositar-se aos pés dele, sem qualquer pressão de ter que fazer absolutamente nada. E talvez o que nós precisamos nesses últimos dias é justamente disso, descansar e repousar das pressões, repousar daquilo que nos impõe como algo que nós temos que fazer, porque se não fizermos, deixamos de ter o senso de pertencimento a determinado grupo.
Na verdade, o valor da vida é antes a qualquer pertencimento. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê